A gente vai começar a ver agora o Spring MVC. O Spring MVC ele é um framework para construir aplicações web em Java. Ele é baseado no padrão de projeto MVC. Esse MVC vem lá de Model View Controller. Ele usa recursos do Core Spring Framework. Então, tudo aquilo que a gente viu no último conteúdo, naquela prática, aquela parte de injeção de dependência, inversão de controle, tudo, a gente consegue fazer no MVC também. Qual que é a ideia então? Você vai estar usando um navegador, né? O usuário está aqui, tá? Ele vai fazer uma requisição, essa requisição vai chegar lá no servidor. Quando chega no servidor, isso chega lá num front controller. Isso aqui é o que recebe a requisição dentro do servidor web, da parte do Spring. Esse front controller ele vai decidir qual controlador ele vai chamar. Ele pode, nesse processo, também mandar um modelo com os dados que ele tiver no momento para esse controlador. O controlador vai fazer alguma coisa na nossa aplicação. Uma vez que esse controlador decidiu, fez o que tinha que fazer, ele pode passar esse controle para uma view. Quando ele faz essa passagem para view, ele pode também passar um modelo para essa view. Aqui no caso é um view template. A gente vai ver já o que é isso aqui, o que significa isso. Mas esse view template ele pode usar esses dados que ele tem no modelo para montar uma página de resposta, e essa página de resposta é que é enviada para o navegador do usuário como resposta. Então, bem alto nível, a requisição chega no Spring, num front controller, ele decide o que tem que executar. Depois que ele executa, ele empurra isso para uma view, e essa view é o que o usuário tem de resposta depois. Dividindo um pouco mais aí, para a gente ver o que está acontecendo, vamos quebrar um pouco mais em detalhes aqui. Então, o navegador ele manda uma requisição, então você pede uma URL no navegador, essa URL chega até a nossa aplicação. O front controller ele é um servlet, ele é um dispatcher servlet. O servlet a gente não vai chegar a mexer nele diretamente, tá? Mas é o mais baixo nível possível que a gente consegue chegar no Java em aplicações web, seria o uso de um servlet. No caso, existe um servlet do Spring, que é o dispatcher servlet. Ele recebe essa requisição. Bom, quando a requisição chega aqui, o que ele faz? Ele passa essa requisição para um handler mapping. Esse handler mapping ele vai decidir, com base nos dados que ele recebe da requisição, principalmente a URL que ele recebeu, qual é o controlador que tem que atender essa requisição. Então, ele vai receber essa informação, decide qual é o controlador que tem que fazer alguma coisa. Então, ele decide isso e avisa, olha, é esse controlador aqui. Aí o dispatcher servlet, o front controller, passa essa requisição, então, para o controlador correto. O controlador que ele escolheu aqui no caso, que ele recebeu do handler mapping. Então, o controlador recebe essa requisição. É aqui que a gente faz a nossa aplicação executar alguma coisa. Então, é aqui que a gente vai pedir para acessar o banco de dados, buscar as informações e coisa do tipo. Esse controlador, depois que ele atendeu essa requisição, ele manda para o front controller um model and view. A gente já vai ver isso aqui. Mas vai ser um objeto que vai dizer para o front controller qual é a view que a gente quer que vá de resposta e qual é o modelo, os dados que a gente quer passar junto nesse modelo. Então é um objeto que guarda essas duas coisas, os dados que a gente precisa e a view que a gente quer que vá de resposta. O front controller, então, com base no nome dessa view que a gente passou para ele, ele chama um view resolver, passando para ele o nome da view. Tá? Aí ele vai, com o view resolver, com o nome da view, ele te diz, olha, você vai retornar essa view aqui. Aí o front controller passa o modelo para a view que a gente tinha escolhido aqui. Ó. Tá? Então, esse cara diz, é essa view, ele passa o modelo para a view vai fazer o quê? Vai usar esses dados aqui para montar a página que a gente quer de resposta para o usuário.
Uma vez que ele tem a página montada, ele manda essa resposta para o front controller. E aí o front controller finalmente passa essa resposta para o navegador. Então aqui já é bem mais baixo nível como é que o Spring faz para atender uma requisição de um usuário no navegador. Então, nesse slide anterior, era bem mais alto nível, tá? É só para a gente entender a sequência, mas aqui a gente consegue ver todas as etapas. Importante que aqui, o que está em azul é o Spring. Isso aqui você não tem que mexer, ok? Isso aqui já existe, o Spring já vai fazer isso para você. O que está em laranja é o que a gente tem que fazer na nossa aplicação. A gente tem que escrever o controlador, a gente tem que montar a página de view, a gente tem que dizer qual que a gente quer, a gente tem que configurar o Spring, lógico, para isso aqui tudo dar certo. Mas você não tem que implementar, você não tem que se preocupar com essas etapas. A requisição vai chegar no seu controlador, você faz o que você precisa, você tem que escrever isso, escolher uma model em view, e você sabe que a view que você preparou vai ser executada no final. Quais são os componentes da aplicação Spring MVC, então? Você vai ter um conjunto de páginas web, você vai ter uma coleção de beans Spring. Lembra, bean Spring nada mais é que um objeto que é gerenciado pelo Spring. A gente vai ter controladores, a gente vai ter serviços e outros objetos aí. E tem a configuração do Spring. A gente vai estar fazendo usando anotações e código Java. O Front Controller, ele é também conhecido como Dispatcher Servlet, vem pronto com Spring. O controller é você que cria, ele vai conter a sua lógica de negócios, então ele recebe a requisição, ele manipula os dados, não importa se está vindo de um banco de dados ou de um web service. Ele coloca dados no model e envia para a view template adequada. O model ele vai conter seus dados, então ele armazena ou até mesmo busca dados em um sistema back-end. Pode ser um banco de dados, um web service, um Spring Bean, não importa. Você coloca seus dados no model e esses dados que você coloca lá, eles podem ser qualquer objeto ou até mesmo coleção de objetos do Java, tá? Você pode colocar uma array list cheio de objetos complexos dentro desse model que vai funcionar do mesmo jeito. E a view template. O Spring MVC ele é flexível porque ele suporta diferentes view templates. Eu coloquei algumas aqui. A gente pode usar JSP e JSTL. No Java, essa parte de web, a saída normalmente era feita usando JSP e JSTL. Então, quando começou o uso de Java para web, só tinha isso que a gente podia usar. No Spring hoje, a gente pode escolher entre vários outros. A gente também tem o Timeleaf, tem o Groove, tem vários templates, view templates. A gente já vai entender o que é um view template daqui a pouco. Nessa view template, o desenvolvedor ele cria uma página para exibir dados normalmente para o usuário como resposta. O controller. No Spring, as requisições HTTP elas são tratadas por um controlador. Para criar um controlador, a gente usa uma anotação em uma classe. Essa anotação vai ser o @controller. O @controller ele tem herança do componente. Então ele também vai ser encontrado pelo Spring. Lembra que na prática a gente usou o @component nas nossas classes dos técnicos? Com essa @component, o Spring sabe que ele vai ter que gerenciar objetos dessa classe. Então o controller, como ele tem herança de componente, vai ser automático também. O Spring vai encontrar as classes de controlador para você. Você não precisa se preocupar com isso. Nós podemos associar as requisições HTTP a métodos do controlador, usando anotações. Então, a gente vai ter várias anotações que a gente pode colocar e usar dentro desse controlador para estar associando uma URL com algum método desse controlador. Então, a gente pode usar o getMapping, aí quando a requisição estiver fazendo get, a gente pode usar postMapping, putMapping, deleteMapping, patchMapping e requestMapping. O requestMapping, aí como você não fala qual é o método pela anotação, você tem que passar como parâmetro qual é o método, se é um get, um post, um put e qual é a URL. Então todos eles aqui precisam de uma URL. Por exemplo, eu podia escolher a URL /funciona.
eu quero que essa URL, quando chamada na minha aplicação, dispare o método controlador. Você anota esse método e põe essa URL aqui como parâmetro da anotação, como atributo da anotação. Esses métodos podem, então, retornar o nome de uma view para que essa view seja mostrada para o usuário. Esse retorno do nome da view pode ser até com uma string, tá? Se você devolver uma string com o nome da view, o Spring vai conseguir achar a view para você que você quer que vá de saída para o usuário. Um exemplo aí de um controlador já completo, ele só não tem as anotações aqui. Então você pega qualquer classe, por padrão, a gente normalmente pega o nome da classe e coloca controller na frente. Com esse nome controller na frente, fica fácil de você ver qual é a classe, o que essa classe faz no seu sistema. Aí você sabe que ele é um controlador. Para ser um controlador, você coloca lá em cima @controller. Então essa classe ela vai ser encontrada pelo Spring automaticamente. E aí você pode escolher um método e dizer para esse método, olha, se chegar essa URL, eu quero que você rode esse método aqui. Então eu coloquei aqui um request mapping e estou falando para ele, olha, se chegar o vai retornar view, essa URL aqui chegar na aplicação, roda esse método retornar view para mim. E aí aqui dentro eu não fiz nada de lógica, nem busquei informação nenhuma, mas eu retornei para ele o nome de uma view. Aqui eu estou retornando, ó, view retornada. Eu estou falando para ele, procura essa view e retorna essa view para o usuário como resposta. Então, é um controlador. Se chegar essa URL, esse método executa e essa view vai de resposta para o usuário. Caso você precise que o index.html já venha com informações ou seja processado pelo view template que a gente está usando, a gente pode ter um controlador só para isso, para você não misturar isso em outro controlador. Aqui, por exemplo, eu criei um index controller, então está anotado com o controller, então vai ser um controlador do Spring, e eu estou falando para ele, olha, se alguém solicitar o caminho raiz aí, no caso barra, retorna para mim a view index. E aí o Spring vai encontrar o index.html e vai devolver para o usuário. E aí aqui você poderia de repente ter buscado informações no banco de dados, colocado no modelo antes de empurrar para o index. Ou então de repente o index tem uma série de links para a sua aplicação e você quer que sejam processados pela view template. Também é um motivo para a gente colocar o barra aqui no index controller. Aí vem a view. Eu falei para vocês que a gente retorna o nome da view. Essa view, a gente vai estar usando aqui o TimeLeaf como view template. Então eu escolhi o TimeLeaf para a gente estar usando nas nossas aplicações do Spring. Essa view usando o TimeLeaf, ela nada mais é que uma página HTML que vai ter alguns atributos específicos do TimeLeaf nas tags do HTML. Então, um exemplo aqui de uma view usando o TimeLeaf. Se você olhar, é uma página HTML. Então, vai ser um arquivo HTML. Quando eu falo aqui, ó, view retornada, é porque existe um arquivo view retornada.html. Mesma coisa, quando eu retorno aqui index, é porque existe um arquivo index.html. Então, no TimeLeaf, a view é um arquivo HTML. O que tem de diferente dentro desse arquivo HTML? Normalmente, aqui em cima, na tag HTML, a gente põe que está usando o TimeLeaf. E aí, dentro da nossa página, nas nossas tags de HTML, a gente pode usar alguns atributos do TimeLeaf. Para o TimeLeaf, o padrão é o th alguma coisa. Então, se você abrir uma view tiver dh : é porque está usando o TimeLeaf aqui dentro. Aqui no caso, eu estou fazendo com que esse h1 coloque dentro dele o texto bem-vindo, mais alguma coisa que está vindo do modelo. Aqui eu estou acessando. Lembra que eu falei para vocês que o controlador pode colocar informações no modelo e empurrar isso por uma view? Aqui, por exemplo, eu coloquei lá no modelo um atributo chamado nome. Então eu estou buscando esse atributo nome para concatenar aqui e colocar isso como texto dentro desse H1. Então não é porque está escrito grossbuild aqui que o usuário vai enxergar grossbuild.
Mesma coisa aqui embaixo, vai ter um link para a nossa página principal. Então, th:/href, eu estou voltando um caminho que vai levar o usuário lá para o index.html. Então, quando ele clicar nesse link, ele vai me levar lá para o index.html da minha página, da minha aplicação. O binding de parâmetros. Se um atributo do método no controlador tiver o mesmo nome que o campo que é usado na página HTML, o Spring vai trazer o valor do parâmetro da requisição para o parâmetro do método automaticamente. Então vamos entender isso. Ó. Se lá na página HTML que o usuário está vendo tiver um campo de entrada de texto chamado nome dentro de um formulário, quando ele submeter esse formulário para a nossa aplicação, lembra que a gente vai ter uma URL, essa URL vai chegar até um controlador. Lá no controlador, se eu tiver um método, por exemplo, aqui a URL é /bem-vindo. Então, se nesse formulário que tem esse campo de entrada chegar até esse método aqui, esse método dar boas-vindas, se o parâmetro desse método tiver o mesmo nome que o nome que você colocou no campo de entrada, o Spring automaticamente vai pegar o valor desse campo e vai colocar para você aqui dentro dessa string nome. Então você sabe que dentro do método, quando você acessar nome, esse cara vai estar com o valor do campo de entrada lá do formulário. Então é bem mais fácil do que, por exemplo, tentar fazer na mão usando diretamente Servlet. Aqui o Spring já faz isso para você automaticamente, desde que você coloque o mesmo nome nos dois. Se por acaso os nomes forem diferentes, ou se você quiser que sejam diferentes, ainda existe uma anotação, que é essa request param, que você pode usar para associar os dois. Se lá no formulário tiver um campo de entrada de texto chamado nome, só que no meu método aqui do controlador eu quiser que o nome do parâmetro do método seja nome do usuário, por algum motivo, eu não quero que seja o mesmo nome. Eu posso usar essa anotação aqui, ó, request param. Eu passo aqui como name qual é o nome do campo que eu quero associar com esse atributo aqui. Aí eu falo para ele, olha, é nome. Aí o Spring sabe que quando ele receber os dados na requisição, ele vai procurar esse atributo chamado nome, vai pegar o valor desse atributo e vai colocar para você nesse parâmetro aqui chamado nome do usuário. E aí você pode rodar o seu método usando esse parâmetro aqui, esse valor que veio lá do formulário aqui. Então, o mais fácil é você colocar o mesmo nome. Mas se você não quiser ou não puder, por algum motivo, você ainda consegue usar do mesmo jeito. Nessa anotação, a gente ainda pode definir se esse parâmetro ele é obrigatório se e ainda consegue colocar um valor padrão caso não tenha sido recebido. Então, se lá no formulário tivesse um campo input nome, eu podia lá no método do controlador colocar lá o request param, explicar para ele que é o atributo chamado nome. Então ele sabe que é o valor do campo nome. Eu posso especificar aqui ainda, ó, se ele é obrigatório ou não. Então aqui eu falei que não é obrigatório. Então não é necessário ele receber essa informação lá da sua requisição pelo formulário. E eu ainda posso definir um valor padrão. Então, se não chegar um valor de entrada, ele vai usar o valor padrão, que é João Ninguém. Então você sabe que aqui dentro ou vai estar o nome que o cara colocou no campo, ou vai estar João Ninguém. Essa anotação request mapping, ela pode ser usada junto com a anotação path variable para formar URLs dinâmicas. Então você consegue montar uma URL do tipo /cliente/ e aí um código do cliente. Por exemplo, aqui, ó, /cliente /10. Isso aqui podia ser a URL que está sendo usada pelo usuário lá no navegador dele. Quando ele clicar nessa URL, vai disparar a nossa aplicação, vai cair nesse método aqui. O Spring consegue pegar o valor, no caso aqui o 10, e usar nesse código aqui. É como se eu estivesse capturando aqui, entre chaves, o valor que chegou na URL dentro de código. E aí eu consigo avisar para ele, olha, pega esse valor de código e põe nesse atributo, nesse parâmetro aqui do meu método do controlador. Então eu coloco aqui path variable, qual é o nome da variável de URL aqui que eu recebi, no caso é código, e onde é que eu quero que ele coloque isso?
aqui no código do usuário. Então eu sei que se o usuário chamar essa URL, quando eu cair dentro desse controlador aqui, o código do usuário vai estar valendo 10. Então eu sei qual é o código do usuário que o cara está querendo, por exemplo. Então a gente consegue criar URLs dinâmicas com esse esquema do Request Mapping e do Path Variable. Digamos que você quer ler os dados de um novo produto. Você criou uma classe produto. Essa classe produto tem atributos nome, descrição e preço. Então você criou uma classe normal, com nome, descrição, preço. Você colocou lá sets, gets, construtores, toString, o que você quiser nessa classe. É uma classe normal do seu sistema. Se você colocar os nomes nos campos do formulário iguais aos nomes dos atributos da classe, o Spring usa esses valores e cria um objeto produto para você automaticamente. Então aqui, ó, olha que loucura isso. Como facilita a nossa vida. Se lá no formulário você criou 3 campos, nome, descrição e preço, com esses nomes aqui. Quando a requisição chega dentro do seu controlador, você não precisa colocar separado nome, descrição e preço e aqui dentro criar um objeto produto usando os 3 valores. Embora isso aqui funcione, tá? Vai estar funcionando normalmente, o Spring consegue fazer isso para você. Mas você não precisa fazer isso. Você pode fazer automaticamente. Olha, Spring, me dá um produto aqui. Vai ser automático. Ele vai pegar os valores de nome, descrição e preço que ele recebeu lá na requisição, vai criar um objeto produto, vai colocar os 3 valores lá dentro e vai te colocar um produto prontinho aqui. E aí você pode rodar o seu método controlador e usar esse produto aqui dentro. Para fazer isso com o Servlet, você tem que fazer na unha também. Isso aqui, com o Spring, facilita demais a nossa vida. A anotação Request Mapping, ela também pode ser aplicada na classe do controlador. E aí você acaba criando uma hierarquia de URLs. Então, ao invés de você colocar /cliente /novo, /cliente /buscar, /cliente /remover, /cliente /alterar, em todos os métodos do seu controlador, você pode colocar em cima da classe a anotação Request Mapping e falar para ele, olha, /cliente. E aí nos seus métodos, você não precisa repetir /cliente. Você pode colocar só /novo. Ou então /buscar, /remover, /alterar, o que você quiser. O Spring vai formar automaticamente uma URL para você. Então, se chegar /cliente /novo, ele sabe que é esse método que ele tem que executar. Se chegar uma URL /cliente /buscar, ele sabe que é esse método que ele tem que executar. Então, facilita um pouco a gente organizar as URLs desse controlador que você está criando aqui. O model. Se você precisar enviar algum valor para a nossa view, a gente usa o model. Basta declará-lo como um parâmetro do método no controlador e o Spring fará o resto. Então, se tiver um método dentro de um controlador e você colocar aqui entre os parâmetros desse método um model, o Spring, lembra que ele faz a injeção de dependência automático? Ele vai ter criado esse objeto para você, ele vai inserir esse objeto aqui e você pode usar esse objeto dentro do método controlador. Tá? Então, se você tem que passar uma informação de dentro desse controlador para uma view, por exemplo, você pode declarar esse model aqui e colocar os dados dentro dele aqui, se você precisar. E aí você pode, então, adicionar quantos atributos forem necessários dentro desse model. Então, imagina que eu busquei, eu criei, eu fiz, aqui no caso é uma busca. Então, imagina que eu acessei um banco de dados, busquei um cliente, eu tenho um objeto cliente. Eu posso pegar esse model e adicionar um atributo nesse model. Tem 2 parâmetros para esse add attribute. O nome que você quer dar para o atributo e o objeto que você quer pôr nesse atributo. Ou seja, os dados que você quer pôr nesse atributo. O nome é uma string, gente. Você escolhe. Eu chamei de cliente porque faz mais sentido para mim. Eu podia ter colocado aqui abacaxi, churumelo, o que você quiser. Vai funcionar do mesmo jeito. Então eu estou pegando esse objeto cliente, colocando num atributo chamado cliente dentro do modelo. E aí eu estou retornando a view que eu quero que ele use como resposta para o usuário. Dentro dessa view, esse objeto model vai estar disponível. Então eu vou conseguir acessar dentro dessa página HTML da view esse atributo cliente que eu criei aqui.
E aí eu consigo pegar os dados desse cliente dentro da minha view. Então aqui um exemplo da view, como é que eu pegaria o nome desse cliente? Se o cliente tem um atributo nome lá dentro, deve ter um getNome. E aí eu posso colocar então, olha, cliente.nome. Isso aqui ele vai acessar o atributo com esse nome cliente e nesse objeto cliente ele vai procurar um getNome. O nome que ele recebeu, ele vai colocar aqui para você concatenado com bem-vindo. Então a gente vai ter na página bem-vindo e o nome do cliente que ele buscou aqui, por esse código provavelmente. Outra maneira de fazer isso, como a gente faz tanto isso, na verdade, como a gente coloca um model e precisa retornar uma view tantas as vezes, o Spring já tem uma classe model and view. Então a gente pode alterar o tipo de retorno desse método do controlador para retornar, ao invés de uma string, como que está no exemplo aqui, ó, ao invés de retornar o nome de uma view, eu posso retornar um objeto model and view. Essa classe ela guarda as duas coisas internamente, tanto o modelo quanto a view. Então, o mesmo método que a gente viu aqui, ó, ao invés de ter que declarar o model como parâmetro, eu posso aqui dentro criar um model and view. Aqui, nesse construtor do model and view, você pode passar o nome da view. Tem método para fazer isso depois também, se você já não souber qual é o nome de repente. Você passa o nome da view para esse construtor. E aí dentro desse objeto, não me perguntem por quê, ao invés de chamar add attribute, como a gente colocaria direto no modelo, é add object. Então eu estou adicionando um objeto no model and view. Você dá o nome que você quer para esse objeto, para esse atributo ali dentro. Eu vou chamar de cliente e eu vou colocar esse objeto do Java dentro desse cliente. Esse objeto aqui pode ser um ArrayList, tá? Ele pega o ArrayList inteiro e põe nesse atributo para você. E aí no final você devolve o MV, que aqui no caso é o nosso model and view. Então esse método controlador retorna esse model and view. Isso aqui é bastante utilizado desse jeito, porque a gente normalmente tem que colocar informação dentro do modelo. Vamos ver aí o TimeLeaf, que é a nossa view template usada na aplicação. O TimeLeaf é uma template engine para criar visões para a web. É como se fosse um substituto para o JSP. Então, tudo que a gente consegue fazer com o JSP, a gente também consegue fazer com o TimeLeaf. Não é o único, lembrem. Tem vários template engines que a gente pode usar para gerar view dentro do Spring. Ela não usa tags específicas. O JSP, por exemplo, tem tags do JSP. No TimeLeaf, não. Ele não usa tags específicas. Ele usa, sim, atributos nas tags do HTML. Qual que é a vantagem disso? Você consegue abrir o arquivo do template dentro de um navegador sem problemas. E aí você consegue editar ele como se fosse um HTML. Então, se você estiver criando a view, por exemplo, você consegue editar ela num editor de HTML normal. E você consegue entender e enxergar o preview, por exemplo, do que você está fazendo, usando o TimeLeaf. Se você usar o JSP, não funciona para fazer isso. E quando você abrir o arquivo JSP, a sua ferramenta e o seu navegador não entendem as tags específicas do JSP. Essas tags específicas elas só funcionam quando a sua aplicação Java estiver rodando. No TimeLeaf, não. Você consegue abrir o arquivo da view no navegador e você consegue ver o resultado, porque você não está usando umas tags diferentes do HTML. As tags são as mesmas do HTML. Então esse navegador ele vai conseguir te mostrar e você consegue fazer um preview, por exemplo, da sua página. Se alguém quiser entrar depois, tem aqui o URL do TimeLeaf. O TimeLeaf ele vem com um dialeto padrão, que é esse Spring Standard Dialect. Ele vai definir um conjunto de características que podem ser usadas nos nossos templates. A gente consegue identificar o uso desse dialeto dentro de um template ao encontrar atributos começando com th : nas tags. Então, se você pegar um arquivo de view, no caso é um HTML, tá? Você abrir e você vê lá um th : alguma coisa, opa, é porque está usando o dialeto padrão do TimeLeaf aqui dentro da nossa página, da nossa view. Qual é a sintaxe de expressões padrão do TimeLeaf?
Nós temos aí dólar, chaves, alguma coisa. São as variable expressions, são expressões de variáveis. Asterisco, chaves, expressões de seleção. Tem aí o hashtag, jogo da velha, cerquilha, o nome que vocês quiserem dar aqui. Expressões de mensagem, normalmente usadas em internacionalização. Arroba, chaves, alguma coisa aqui dentro. São expressões de link para montar URLs dinâmicas aí no caso. E tio chaves para montar expressões de fragmento. Expressões variáveis aí no caso. São expressões SpringL. A SpringL vem de Spring Expression Language. E são executados no contexto dos atributos do modelo. Se você colocar lá $chaves livro.autor.nome fecha chaves, o que isso aqui significa internamente? É uma expressão variável do TimeLeaf. O TimeLeaf sabe que ele tem que ir lá no modelo e procurar um atributo chamado livro. No objeto que ele encontrar, ele vai procurar um autor. Então deve existir um getAutor nesse livro. Então até aqui no autor, esse seria o autor desse livro. E aí ponto nome é porque deve existir um getNome, ou deve existir não, existe um getNome na classe do autor. Então isso aqui é uma expressão variável, aonde eu estou pegando o nome do autor de um livro que está num atributo, que está no modelo que você passou para essa view. Se de repente você passou uma relist com todos os livros, você consegue acessar isso aqui usando $chaves livros fecha chaves. Ou seja, deve existir um atributo chamado livros no modelo. E isso aqui é o ArrayList dentro da minha view. Expressões de seleção. Elas são executadas em um objeto selecionado anteriormente usando o THObject, ao invés dos atributos do modelo. Então, nesse caso aqui, eu estou acessando o atributo livro para pegar o autor e o nome. Então, $. Aqui, o que eu estou fazendo? Imagina que tem uma div na minha view. Nessa div, eu coloquei aqui th_object. Então, eu estou escolhendo um objeto. Qual objeto? Olha, esse livro. Então, $livro. Deve existir um atributo chamado livro no modelo que chegou para essa view. Eu estou pegando esse objeto livro aqui. Estou selecionando ele. Uma vez que você selecionou ele dentro da div a gente consegue acessar esse objeto. Então aqui eu criei um span. Qual é o texto que eu quero que apareça dentro desse span? Então th2.text. Aqui, ao invés de ter que colocar livro.título usando $, eu posso usar asterisco, chaves, título, fecha chaves. Então eu estou selecionando uma parte de um objeto, desse objeto aqui. Então é como se eu tivesse pegado esse livro e desse livro pegado o título dele. Tá? É bem na base da preguiça mesmo, gente. É só para não ter que colocar $chaves livro.título fecha chaves. Aqui o TimeLeaf vai pegar o título do livro que eu selecionei anteriormente. Expressões de mensagem permitem buscar mensagens específicas ao local em recursos externos. Então provavelmente vai existir um arquivo que vai guardar as nossas traduções para várias línguas. Eu podia ter um arquivo para português, eu podia ter um arquivo de recurso com os termos em inglês, por exemplo. E aí na minha view, ao invés de colocar o texto fixo, eu posso falar para ele, olha, aqui ó, o hashtag chaves header address city, fecha chaves. O que ele vai fazer aqui então? Ele vai procurar dentro de algum arquivo de recurso na nossa aplicação, de acordo com o idioma que estiver sendo usado na aplicação nesse momento, ele vai procurar essa informação. Qual é a cidade do endereço do cabeçalho que ele vai mostrar. De repente, se tiver uma página em português, vai sair uma coisa. Se tiver em inglês, vai sair outra. Então, o TimeLeaf ele consegue buscar essas informações num arquivo de recurso externo. E você ainda pode ter expressões dentro dela. Então, aqui, ó, eu vou buscar uma mensagem. Só que antes de buscar essa mensagem, eu quero que você pegue esse atributo aqui e passe para esse atributo ainda alguma informação de um outro atributo aqui que está na seção, por exemplo. Ele consegue montar isso aqui primeiro para depois procurar a tradução desse termo
num arquivo de recurso externo. Então, se você quiser fazer um site, de repente, funciona em português, inglês, espanhol, é com isso aqui que a gente monta a saída para ele pegar automaticamente os termos corretos de acordo com a língua selecionada pelo usuário. Expressões de link. Para construir URLs, adicionando informações úteis do contexto ou da seção. Quando você cria uma aplicação, essa aplicação ela tem um caminho de contexto. Se fosse um nome que você dá para essa aplicação. Por quê? O mesmo servidor, de repente, pode ter mais de uma aplicação rodando. Então eu posso falar, olha, quando chegar nesse servidor, dentro do /myapp, eu quero que você rode essa aplicação. Eu podia ter dentro do mesmo servidor /outra app, que seria como se fosse uma outra aplicação. Só que isso é um problema para a gente na hora de montar URLs. Por quê? Se você colocar fixo /myapp nas URLs e de repente precisar mudar esse caminho de contexto, você vai ter que sair buscando em todo o sistema aonde estava usando o /myapp e trocar pelo novo caminho de contexto. Se você estiver usando expressões para montar link, que é usando o arroba, o Spring faz isso para você. Spring, no caso, o TimeLeaf vai fazer isso para você. Então, na minha view, eu estou criando aqui um link, só que eu estou usando um th:/href, TimeLeaf. Ele vai criar o href para você. @chaves/order/list. Então, nesse link, quando o TimeLeaf encontra isso aqui, ele procura qual é o caminho de contexto da sua aplicação, por exemplo, /myapp, e na hora que ele manda a view para o usuário, ele já manda com o caminho de contexto correto para o usuário. Isso é interessante porque se amanhã você muda esse nome, quando você rodar a aplicação, já vai sair com um nome novo para o usuário. E aí você não tem que ficar procurando e fazendo isso na unha. Ele faz isso para você na hora de gerar a saída para o usuário. Então, sempre que for gerar link, seja links com href, sejam as ações dos formulários, principalmente, tenta sempre usar expressões de link do TimeLeaf para gerar isso para você. Você também pode colocar parâmetros na hora de gerar essas informações. Então aqui, ó, eu estou gerando um link, então @href @chaves/order/details. Aí aqui entre parênteses eu estou falando para ele, olha, o ID vai ser igual, aqui ó, uma expressão variável. Ele vai procurar um atributo chamado orderID no modelo, vai pegar o valor para colocar nesse ID aqui para mim nessa URL, vírgula, type vai ser igual, de novo, a outro atributo do modelo chamado orderType. E aí eu fechei os parâmetros dessa URL e fechei a criação da expressão de link. Quando o TimeLeaf processar isso aqui, o usuário vai receber um href. Tá? Lembre sempre disso, ele recebe um href. Só que aí o TimeLeaf ele fez o quê? Ele colocou o caminho de contexto antes e ele pegou esses dois valores, ID e type, e colocou direto na URL. Ó. ID vai ser 23 e type vai ser online, por exemplo, que eram os valores que você tinha nesses dois atributos que estavam no modelo. Expressões de fragmento são usados aí para representar fragmentos de páginas e movê-los entre templates. Com elas, os fragmentos podem ser replicados e passados para outros templates como argumentos. É como se eu tivesse, por exemplo, criado um cabeçalho para as páginas. Eu podia ter um cabeçalho para as páginas feito com TimeLeaf e meio que injetar isso ou adicionar isso nas outras páginas. Então não preciso ficar repetindo o cabeçalho em todas as páginas. O TimeLeaf consegue criar um fragmento e inserir esse fragmento em outras páginas. Mesma coisa, eu podia de repente ter um fragmento com o rodapé da página e usar esse rodapé em todas as páginas que eu for criar. Tá? Então a gente consegue fazer isso usando decorate, replace e insert do TimeLeaf. Dentro dessas expressões do TimeLeaf, a gente ainda consegue usar literais e algumas operações. Então, se você quiser uma string lá dentro daquela expressão, você consegue. Ó. Só colocar entre a apóstrofo aqui. Pode pôr números inteiros ou decimais, aí não tem importância, tá? Booleanos como true e false. Você pode colocar o valor null.
Você pode ter tokens, que nem a gente usou lá os nomes dos atributos. Operações que você pode fazer com texto, pode usar concatenação com um mais dentro da expressão. E aí você tem também, de repente você está montando uma expressão para o cara, você quer pegar um valor de um atributo e concatenar com alguma coisa. Pode usar o mais. Também existem substituições literais. Você coloca entre essas barras, tá? E aí ele vai colocar o nome ele vai pegar o atributo e vai colocar aqui para você. Aí você não precisa colocar concatenação. Aqui ele já faz automático para você isso. Você pode fazer AND, você pode fazer OR, você pode fazer NOT, tanto com exclamação quanto com NOT. Tá? Cuidado aqui que não é E comercial nem barra, tá? É AND e OR. Isso é dentro das expressões, tá? Você pode fazer comparações e testar a igualdade. Você pode usar operadores condicionais. Você tem if, then. Se tal expressão for verdadeira, ele vai fazer alguma coisa. If, then, else, se você quiser. E você pode definir um valor padrão. Põe lá value, interrogação, 2 pontos, o valor padrão. Tá? Então, se tiver valor ele usa, se não ele usa o valor padrão que você definiu. E você tem também no TimeLeaf um pré-processamento de expressões. Antes das expressões serem processadas, nós podemos fazer com que algo seja feito antes em um pré-processamento. Isso é feito colocando um trecho entre aí, aqui são 2 sinais de sublinhado. Tá? Você põe 2 valores antes e 2 sublinhados depois. Então, por exemplo, eu estou pegando aqui uma expressão de internacionalização e eu quero que ele busque para mim seleção ponto alguma coisa. Só que essa alguma coisa tá aqui eu estou pedindo para ele fazer um pré-processamento. 2 sublinhados antes, 2 sublinhados depois. É como se eu falasse para ele, olha, antes de pegar e buscar essa informação, processa o que está aqui dentro, aqui primeiro. Então ele vai procurar no modelo um atributo chamado seleção e nesse atributo que ele encontrar, ele vai pegar o código dele. Então primeiro ele acha o código da seleção e aí ele põe seleção ponto esse código. E aí quando ele pegar seleção.código, aí sim ele busca num arquivo de recurso externo. Então seleção.código vai ser executado primeiro. Imagina que isso aqui está valendo all. Então esse valor all é que vai ser usado na outra expressão e aí ele vai procurar seleção.all. Expressões inline. Isso aqui a gente usa bastante. A gente pode escrever expressões diretamente no HTML ao invés de usar tags. É mais ou menos como se fosse um concatenar. Tá? Então você pode, por exemplo, lá na view ter um parágrafo e aí você coloca olá. Aí eu quero que apareça o valor de um atributo. Você põe 2 colchetes para abrir, 2 colchetes para fechar, para isso dar certo. E aqui dentro você fala o que você quer que ele busque. Aqui ele vai procurar um atributo chamado sessão, para pegar dentro dele o usuário e depois pegar o nome. Tá? Por que isso aqui é interessante para a gente? Porque, lembra que eu falei para vocês, o TimeLeaf, ele sempre usa um atributo de uma tag. Só que você não quer fazer isso, então você pode usar uma expressão inline dessa forma. Ao invés de fazer isso, se você quisesse fazer do jeito correto do TimeLeaf, você teria que fazer alguma coisa do tipo, eu vou montar um parágrafo, vai sair olá. E aí, como eu sou obrigado a usar um atributo de uma tag, eu teria que fazer um span para ele fazer th:\test sessão.usuário.nome. Nesse span, por padrão, eu escrevi João, fechei o span, botei a exclamação, fechei o parágrafo. Isso para quê? Para o TimeLeaf, durante a execução, pegar o nome do usuário que está na sessão, botar dentro dessa span no lugar de João, e aí você vê o nome, olá, e o nome do cara. Então faz a mesma coisa. Essa linha e essa aqui são iguais. E aí alguns exemplos. Como é que a gente pode usar o TimeLeaf para fazer algumas coisas. Como é que eu coloco um texto dentro de um parágrafo, dentro de um H1. Todo lugar de HTML que vai ter um texto dentro das tags, você pode usar o th::test. Tá? E aí o texto que você selecionar na expressão aqui é o que vai aparecer dentro do parágrafo. Então lembra, esses sejam bem-vindos é o HTML padrão. Então se eu pegar esse arquivo de view e abrir no navegador para eu ver como é que está, por exemplo, a aparência da minha view,
É o que ele vai enxergar, vai ser sejam bem-vindos. Quando você estiver rodando a sua aplicação e o TimeLeaf processar essa página, o usuário não vai receber sejam bem-vindos. O usuário vai receber o que você colocar dentro desse atributo mensagem.bem-vindo lá no arquivo de recursos, por exemplo. Outra coisa que a gente pode precisar e vai usar bastante aqui no TimeLeaf seria fazer laço. Então imagina que eu tenho um atributo livros que o cara pegou e criou dentro do controlador e colocou no modelo para você. E aqui eu tenho todos os livros que eu busquei no banco de dados, por exemplo. Então eu sei que aqui $chaves livros é o array list de livros. Ok, mas eu preciso processar esse array list. Como é que eu faço para ele pegar cada um dos livros desse array list? Aí a gente usa aqui, ó, thit. O thit é o que a gente usa no TimeLeaf para fazer laço. Então lembra, é um atributo de uma tag. Então nesse caso aqui eu estou criando uma lista não ordenada, onde cada item vai estar sendo um livro. Ok? Aí aqui o que eu fiz dentro desse LI? Então eu estou fazendo um thit, ele vai percorrer o array list. Para cada livro que ele pegar desse array list, ele vai jogar nesse livro aqui, ó. Então aqui é como se eu estivesse criando uma variável para receber cada um dos elementos dessa coleção aqui. Então livro, $chaves livros. Dentro aqui, continuando, ó, qual é o txt, ó, TimeLeaf de novo, qual é o texto que eu quero que apareça dentro do LI? Olha, eu vou acessar, ó, qual é o atributo que eu quero que ele mostre? Desse livro aqui, então, ó, livro, eu quero o título. Então, eu estou pegando o título do livro que eu estou rodando agora nesse laço com o thit. Então, esse a volta dos que não foram só vai aparecer se o cara abrir diretamente a view no navegador. Quando o TimeLeaf estiver processando essa página para o usuário, aí o que ele vai ver vai ser o título do livro que ele pegou numa lista de livros que você passou para ele no modelo depois de passar por um controlador. E aí não vai ser um livro só, vai ser quantos livros você tiver passado aqui. Ele vai gerar um LI para cada um. Um formulário. A gente chegou a fazer formulário quando a gente estava vendo HTML. Mas as nossas actions todos ficaram vazios. Por quê? Não existia ninguém no back-end para receber os dados desse formulário. Agora a gente está aprendendo a fazer justamente esse back-end. Esse action, a gente vai definir exatamente qual é o URL que eu quero que o navegador dispare quando o usuário submeter esse formulário. Então aqui, por exemplo, eu estou fazendo um TH-action, porque o TimeLeaf é que vai gerar o valor de um action para esse formulário para o usuário, usando uma expressão de link / criar pedido. E aí, quando o usuário receber essa página, no action desse form vai estar o caminho de contexto / criar pedido. E aí, quando ele clicar no botão submit, vai disparar essa URL da minha aplicação. E aí continua todo o processo. Isso vai cair dentro de um controlador, o controlador vai fazer alguma coisa, vai botar dados no modelo e vai escolher uma visão para o usuário receber de resposta. Aqui eu tenho um input. O input é só para você ver, na verdade, o uso do thvalue. Qual é o valor que eu quero que ele ponha dentro desse input. No caso, vai vir dessa expressão aqui. Tá? Aqui é como se estivesse escolhendo o título do botão que vai estar dentro do formulário. Porque, de repente, a página é em português, a página é em inglês. Eu quero que saia diferente. Link, a gente já viu. href, arroba, de novo, expressão de link. Para o TimeLeaf gerar o link para mim na hora que ele mostrar essa view para o usuário. Vamos ver então aí o Spring Boot. O Spring Boot ele facilita a criação de aplicações usando Spring. Qual que é a ideia então? Lembra que eu falei para vocês quando a gente viu o começo do material de Spring? O Spring ele foi criado justamente para tentar facilitar a criação de aplicações de maneira simples, tá? Mas aí eles começaram a perceber também outras coisas. A maioria das aplicações tem sempre a mesma configuração. Então, toda vez que você vai criar uma aplicação, você tem que fazer a mesma configuração. Muito dessa configuração é idêntica uma à outra. Então, o que eles pensaram? Deve ter uma maneira de facilitar ainda mais a criação de aplicações usando Spring.
para diminuir a configuração que a gente tem que fazer em todas as aplicações. Então, o Spring Boot vem justamente para facilitar ainda mais a criação de aplicações. Ele segue uma visão direcionada, que seria uma opinionated, tá? Então, da plataforma Spring, é como se eles tivessem meio que definido uma maneira de fazer aplicações Spring. Então, é uma visão direcionada. É um padrão que eles escolheram e eles escolheram aí para facilitar a criação de aplicações Spring. Então, é uma visão direcionada da plataforma Spring e bibliotecas de terceiros, de maneira que você possa começar com o mínimo de dificuldade e pouca configuração. Então, é o que eu falei. Eles definiram uma configuração meio que padrão para você usar na hora de criar aplicações Spring. E aí você consegue, usando o Spring Boot, começar uma aplicação muito rapidamente, com o mínimo de dificuldade e fazendo pouquíssima configuração. Vocês já vão ver um exemplo de como é que ele pode facilitar na hora de configurar uma aplicação. Objetivos: era prover uma experiência rápida e acessível no desenvolvimento com Spring, seguir uma visão direcionada. Então, embora eles tenham escolhido uma maneira, vamos assim pensar, ele sai do caminho se os requerimentos forem diferentes do padrão. Então, se você quiser seguir o padrão deles, está pronto, é só usar. Agora, se você precisar fazer diferente, ele não vai te atrapalhar, então ele sai do caminho e permite que você configure coisas de maneiras diferentes do que o padrão que eles escolheram aqui. Prover um conjunto de características não funcionais comuns a uma ampla classe de projetos. Então, sempre que você cria uma aplicação web, por exemplo, você tem que ter um servidor web. Sempre vai ter que fazer isso. O que eles fizeram? Olha, vamos fazer o Spring Boot já ter um servidor embutido, para o cara não ter que fazer isso na hora de criar a aplicação. Então, vocês vão ver que quando você cria uma aplicação usando Spring Boot, o servidor já está lá dentro. Eu não preciso instalar na minha máquina, nem configurar nada. A aplicação já tem um servidor embutido. Segurança, métricas, exames de saúde, seriam os health checks, configuração externalizada, tudo isso a gente normalmente tem que fazer na nossa aplicação. Para ele, isso aqui tudo já vai estar definido, você pode simplesmente usar. Então ele facilita demais na hora de criar isso na nossa aplicação. Sem geração de código. Então, quando você está usando Spring Boot, o Spring não está pelas suas costas criando um monte de classes e escondidas de você. Ele não tem geração de código. E sem necessidade de configuração via XML. Acho que até eles perceberam que ninguém merece XML. Então, tudo com anotações e código Java você consegue fazer a configuração da sua aplicação. A aplicação no final, ela vira um jar com todas as dependências necessárias para rodar. Então, você vai ver que no final do seu projeto Spring Boot, você tem um arquivo Java, .jar. E se você rodar esse arquivo, a sua aplicação vai estar funcionando. Que eu falei para vocês, inclusive o servidor web já está embutido aqui dentro. Os starters. Os starters, eles são um conjunto de descritores de dependências que você pode incluir no seu projeto. Eles contêm muitas das dependências que você precisa para fazer o seu projeto rodar, já cuidando das versões e das dependências transitivas. Ou seja, às vezes você precisa de uma dependência no projeto, o starter já coloca essa dependência, só que de repente a dependência tem dependências. Ele já se vira e cuida dessas dependências das suas dependências. Você não precisa mais procurar códigos, exemplo, para copiar e colar as dependências. O starter já coloca as dependências para você no seu projeto. O Spring Boot Starter Parent, ele é um starter especial que provê padrões Maven úteis. Ele também fornece uma seção de Dependency Management, para que você não precise especificar as tags de versão. Então, quando você usa esse Spring Boot Starter Parent, você já não precisa mais falar qual a versão dos starters ou das dependências que você precisa, porque ele já vem com isso pré-definido para você. Outros starters fornecem dependências que você provavelmente vai precisar
onde estiver desenvolvendo um tipo específico de aplicação. Aqui eu estou no Spring Boot versão 2.2.0.release. Só para vocês verem a quantidade de starters. A gente tem uma série de starters pré-definidos. Então, dependendo do tipo de projeto que você quer fazer, você só coloca essa dependência do starter no seu projeto e esse starter já traz uma série de outras dependências para você, para dentro do projeto. Então, tem vários starters pré-definidos. Então, por exemplo, se você quer criar uma aplicação web, você pode colocar no seu projeto lá a dependência do Spring Boot Starter Web e as dependências que você normalmente colocaria numa aplicação web já vão ser colocadas para você num projeto. Essa a gente vai usar também. Imagina que eu vou fazer uma aplicação e nessa minha aplicação eu vou estar precisando acessar um banco de dados usando o JPA e Hibernate. Se você colocar esse starter no seu projeto, todas as dependências e configurações que você teria que fazer normalmente para usar o JPA com Hibernate já vão ser colocados no seu projeto. Tá? Então, eu estou falando de dependências, mas não é só as dependências. Tá? Algumas configurações que você teria que colocar no projeto já vão ser feitas para você automaticamente. Aqui tem eu separei alguns principais para a gente. Então, o Spring Boot Starter é o starter principal. Ele já inclui suporte para autoconfiguração, login, já vem para você pronto. Então, eu não preciso configurar login mais. De estar fazendo o uso desse starter, a minha aplicação já tem login configurado, inclusive. A gente vai estar alterando esse padrão depois. Se colocar o starter web, está tudo pronto para você usar o Spring MVC com o Tomcat já embutido na sua aplicação. Tomcat é o servidor web que a gente vai estar usando aqui. Já vai estar no seu projeto. Eu vou fazer view usando o TimeLeaf. Se você colocar Spring Boot Starter TimeLeaf, você já tem as dependências do TimeLeaf, já tem as configurações do Spring para a sua aplicação MVC usar o TimeLeaf. Está pronto. Eu vou usar a parte de segurança do Spring. Spring Boot Starter Security. Já está todas as dependências e as configurações prontas para você usar o Spring Security na sua aplicação. Tem uma série de outros aqui, tá, que você pode usar. Então, de repente, você não quer usar o Tomcat. Se você colocar Spring Boot Starter Jet, o Jet é outro servidor web Java que a gente pode usar. Ele muda a configuração, pega a dependência e a sua aplicação no final vai estar usando o Jet ao invés do Tomcat. Tá? Então, os starters eles vêm para facilitar a configuração do Spring Boot na nossa aplicação Spring Boot. E o Spring Boot tem essa parte de autoconfiguração. Isso aqui facilita demais a nossa vida, gente. A autoconfiguração do Spring Boot tenta configurar automaticamente sua aplicação baseado nos arquivos jar das dependências que você adicionou. Olha que loucura isso. Se você coloca uma dependência no seu projeto de um arquivo jar, a autoconfiguração do Spring Boot vê qual é essa dependência. Dependendo do tipo desse arquivo jar ou desse arquivo jar, já configura a sua aplicação para usar aquela tecnologia. Está feito isso automático para você no Spring Boot. Você precisa habilitar essa autoconfiguração. É só você colocar uma anotação. Então você coloca lá @enableAutoConfiguration, é uma maneira. Ou então você pode colocar @SpringBootApplication em uma das suas classes de configuração. Lembra que você tem uma classe de configuração. Classes de configuração normalmente são anotadas com @configuration. Se você colocar lá @SpringBootApplication, é como se você já estivesse avisando para ele que você quer que ele use autoconfiguração. Vamos ver um exemplo de como é que você faria para criar uma aplicação Spring usando Spring MVC, um TimeLeaf, mas sem autoconfiguração. Só alto nível aqui para vocês verem o quanto ele facilita a nossa vida. Então, primeiro, eu teria que colocar as dependências no POM. Então, eu teria que vir lá no meu projeto, colocar lá uma dependência. Eu preciso do Spring Web MVC nessa versão aqui. Primeira dependência. Depois, eu estou usando o TimeLeaf. Eu tenho que avisar ele, olha, pega a dependência do TimeLeaf
pega uma dependência que já traz a parte específica de TimeLeaf para juntar com o Spring na versão 5. Termina de pegar algumas coisas do TimeLeaf, seria o dialeto para fazer layout e a parte para trabalhar com dados, atributos de dados, parte extra aqui no caso. Então eu teria que colocar essas 1, 2, 3, 4, 5 dependências no meu projeto, para começar. Só para ele saber que tem MVC e TimeLeaf no projeto. O que mais? Como eu estou fazendo sem autoconfiguração, não adianta colocar a dependência no projeto. Eu tenho que configurar isso no Spring, senão o Spring não sabe usar. Então, eu preciso configurar o Spring para usar isso no nosso projeto, declarando 3 métodos numa classe de configuração web. Então, eu tenho que ter uma classe de configuração para a parte de web, tem que estar lá um @configuration, e eu tenho que ter esses 3 métodos declarados dentro dessa classe. Tá? Tem esse método template resolver, que vai te devolver um iTemplate resolver. Tem um template engine, que vai te devolver um Spring template engine. E tem que ter um view resolver, que vai te devolver o view resolver. 3 métodos. Aqui eu só coloquei a assinatura deles, tá? Tem corpo aqui dentro que você teria que colocar também. Esse iTemplate resolver é uma classe que vai achar os nossos templates. Então, esse primeiro método é para explicar para o Spring onde é que estão os nossos arquivos de templates. Quais são os tipos também, coisa do tipo. Esse Spring Template Engine é uma classe que vai rodar os nossos templates. Então, esse método aqui devolve qual é o objeto da classe que vai rodar os templates que esse cara acha. Tá? Então, aqui eu tenho que configurar para avisar para ele que eu estou usando o TimeLeaf. É aqui que eu vou definir isso. E esse ViewResolver é uma classe que vai achar a view correta pelo nome. Tem que estar configurado aqui também. Então, eu tenho que criar uma classe de configuração. Tem que ter esses 3 métodos. Tem que ter corpo aqui dentro, que eu não coloquei aqui para não assustar demais vocês. Por padrão, o Spring MVC não permite o acesso a recursos estáticos. Então, arquivos HTML, CSS, JavaScript, você não consegue acessar direto numa aplicação Spring. Eu preciso configurar isso na nossa aplicação, sobrescrevendo um método dentro da classe de configuração web. Então eu tenho que colocar lá um add resource handlers e recebe lá um resource handler registry. Senão não funciona. E aqui dentro tem que ter código para mostrar para ele o que ele pode fazer com relação aos arquivos estáticos. Então, vamos só recapitular. Sem autoconfiguração. 5 dependências, uma classe de configuração, 1, 2, 3, 4 métodos com corpo. Toda aplicação web Spring MVC com TimeLeaf tem que fazer isso. Botar as dependências, criar essa classe, configurar esses métodos. E vai ser sempre igual, cara. Então, o que o Spring Boot veio para facilitar? Se você usar autoconfiguração na sua aplicação Spring Boot e você colocar lá que está usando Spring Boot Starter Parent, então eu estou definindo que eu estou pegando informações desse Spring Boot Starter Parent. E eu vou colocar as dependências dos starters que eu preciso. Então, eu quero 2 dependências. Starter Web, Starter TimeLeaf. Com essas 2 dependências, os 2 starters já trazem aquelas dependências que eu mostrei antes. Tá? E já tem a configuração necessária para isso funcionar. Então, todas as dependências já vão ser incluídas nas versões corretas. Vendo que eu não botei versão aqui, ó. Isso já veio do Starter Parent, quando eu falei aqui que eu quero 2.2.0. Ele sabe o que funciona no 2.2.0. Então, já está aqui para mim. Então, ele já tem as dependências. Os bins, o conteúdo estático e os templates já vão ser encontrados. Eu não preciso configurar nada disso. O Tomcat, que eu nem falei antes, né? Sem configuração, eu teria que ter instalado o Tomcat na minha máquina para poder rodar. Nesse caso aqui, o Tomcat já está embutido na minha aplicação. E não é preciso configurar nada para que tudo funcione. Então, aqueles 5 métodos que eu tinha que ter criado, sempre com o mesmo código, com o Spring Boot, usando autoconfiguração e esses 2 starters, está pronto. Eu não preciso fazer mais nada.
usar Spring Boot com os starters e a autoconfiguração facilita a nossa vida terrivelmente. É para isso que eles fizeram. Para você não ter que ficar repetindo esse tipo de código, esse tipo de configuração em todas as nossas aplicações. Esse Spring Boot Application, como normalmente as nossas aplicações vão usar autoconfiguração, eu vou usar aquela busca de componentes, lembra que a gente fez no nosso projeto? Eu tinha que avisar para ele em que pacote eu quero que ele buscasse os componentes. E vai precisar de alguma configuração específica. Essa anotação Spring Boot Application já faz tudo isso para você. Então, quando eu venho aqui numa classe e anoto ela com @Spring Boot Application, é o mesmo que ter colocado nessa classe Enable Auto Configuration, Component Scan, Configuration Properties Scan e Configuration. Com essa anotação, é como se eu estivesse colocando essas 4 anotações na classe. Então eu já habilitei tudo que eu preciso para a minha aplicação funcionar. Exemplo, eu pego qualquer classe, eu chamei aqui de minha aplicação, anoto ela com @Spring Boot Application e aqui dentro eu dou Start na minha aplicação Spring Boot. Então, no programa principal, Spring Application.run, a minha classe que está anotada aqui com Spring Boot Application. Isso aqui vai startar todo o processo e a minha aplicação Spring vai estar funcionando. Tá? Então, essa anotação facilita para não ter que fazer várias anotações. Já está feito para mim direto aqui. Uma estrutura de projeto que é sugerida na própria documentação do Spring. Então, você tem um diretório com a sua aplicação. Lembrando que eu estou usando o Maven. Então, você tem toda a estrutura do Maven aqui dentro. Ó, source main Java, source main resources e o seu arquivo POM lá embaixo. Então, isso não muda. Para o código Java, você vai ter o seu pacote. Então, eu falei para vocês pegarem a URL invertida. Então, seria com minha empresa, alguma coisa do tipo. Minha aplicação seria o meu pacote dessa aplicação. E aqui dentro, a nossa aplicação Spring Boot. Então, esse arquivo aqui, por exemplo, ó, minha aplicação.java. E aí, para cada tipo de entidade que você vai ter no modelo, ele sugere que você crie um diretório. Então, cliente. Tudo que for relacionado a cliente, você vai colocar aqui. Então, aqui dentro você vai ter a classe cliente. Você vai ter o seu controlador para clientes, o serviço para manipular clientes e o repositório de cliente. Essa é uma estrutura. No curso que eu tinha feito de Spring, o cara separa. Ao invés de criar um cliente e pôr tudo de cliente aqui dentro, ele faz o contrário. Ele põe modelo, como se fosse um pacote modelo, onde ele põe todos os modelos. Então, por exemplo, cliente, produto, venda, item, tudo dentro de modelo. Aí ele cria um pacote controller e aí ele coloca todos os controllers lá dentro. Aí ele cria um pacote service e põe todos os serviços lá dentro. E cria um pacote repository e põe todos os repositórios lá dentro. Dos dois jeitos funciona. Tá? Aí vai mais do cara que está fazendo. Para o Spring é indiferente. O que é importante nessa estrutura? Como a nossa aplicação está anotada com Spring Boot Application, então é como se eu já tivesse colocado essas 4 anotações aqui. A nossa estrutura de diretório tem que estar dessa classe para baixo. É como se fosse desse diretório para dentro. Senão, principalmente essa parte de busca de componentes não iria funcionar padrão. Para funcionar automaticamente, os seus componentes têm que estar ou junto nesse diretório da aplicação ou em pacotes para dentro aqui dessa estrutura. Então, aqui, como o cliente está dentro do diretório da sua aplicação, ele vai encontrar tudo isso aqui automaticamente para você. Então, cuidado na hora de montar essa estrutura para não colocar as suas classes que o Spring vai ter que encontrar num diretório anterior à sua aplicação Java. Senão você vai ter que fazer alguma mudança de configuração para avisar para ele onde é que ele tem que fazer a busca de componentes e de propriedades. Tá? Source Main Resources. Aqui dentro de Source Main Resources, a gente vai ter toda a parte estática da nossa aplicação. Então, a gente cria um diretório static aqui dentro
E o que tiver de estático da sua aplicação, você põe aqui dentro. Então, se você tiver arquivos HTML, arquivos CSS, arquivos JavaScript, e você não precisa que seja manipulado pelo TimeLeaf, você coloca dentro de static. Os nossos templates do TimeLeaf, a gente coloca dentro do diretório templates. Então, todas as nossas views vão ficar aqui dentro de Source Main Resources Templates. E a aplicação Spring Boot, ela tem um arquivo application.properties, onde a gente pode definir as propriedades dessa aplicação. Então, algumas configurações que a gente pode precisar passar para o Spring Boot, a gente vai estar fazendo isso dentro desse arquivo aqui. E aí o .xml é o POM da sua aplicação normal usando o Maven. Então vamos fazer a nossa prática aqui do Spring MVC com Spring Boot. E no início a gente começa instalando esse Spring Tools Suite lá na página do Spring.io, que é a página do Spring, né? /tools, a gente tem aqui o Spring Tools 4 para Eclipse. Também tem para Visual Studio Code. Esse eu nunca tinha visto, hein? Isso é novidade. Teia, esse com certeza eu nunca vi. Qual que é a ideia desse Spring Tools? Se você baixar o Spring Tools 4 para Eclipse, isso aqui é como se fosse um Eclipse que já vem configurado com algumas coisas específicas do Spring. Principalmente para a gente trabalhar com Spring Boot. Então já vem algumas coisas para você usar dentro do seu Eclipse. Você não precisa baixar um Eclipse inteiro novo para fazer isso. De repente você já tem um Spring instalado, como a gente já tem o nosso aqui na nossa aplicação. E aí a gente pode fazer o quê? Ao invés de baixar um novo Eclipse para ter isso, a gente pode instalar na versão do Spring que a gente já tem na nossa máquina. Então se você abrir esse caminho que a gente tem aí na prática, a gente tem aqui o Spring Tools 4 para ser instalado no Eclipse. E aí o que vocês vão fazer na versão de vocês aí? Vocês vão clicar aqui com o botão esquerdo nesse botão Install, segura o botão e arrasta isso para dentro do seu Eclipse. E solta aqui, por exemplo, nessa área branca. Tá, isso vai dar start aí no processo de instalação do Spring Tools 4. Ele vai abrir uma janela, você vai dar uns next lá, vai fazer abrir uma página de licença, você aceita a licença. Quando ele terminar, ele vai falar que tem que reiniciar, você reinicia o Eclipse. E aí o Eclipse vai rodar já tendo esse Spring Tool Suite lá dentro para você. Então, ou você baixa uma versão do Spring que já venha com isso, ou você instala ele numa versão que já está na sua máquina. Vai fazer a mesma coisa no final. Então, uma vez instalado, vamos aí criar um novo projeto. Só que agora é um projeto Spring Boot. A gente vai vir aqui no Eclipse, vai lá em File, New. Vocês vão ver que agora existe um Spring Starter Project. Isso aqui não existia antes da gente instalar o Spring Tool Suite. Eu vou criar o projeto, ele vai abrir essa janela aqui para a gente. Bom, qual que é a ideia dessa janela? Aqui a gente configura várias coisas do nosso projeto Spring Boot. Principalmente aqui no caso. Vamos seguir a prática que fica mais fácil para a gente fazer todo mundo igual. Qual vai ser o nome do nosso projeto? Eu vou pegar aqui Spring Boot MVC. Então, line name, Spring Boot MVC. Automático aqui ele já vai fazer com que esse seja o nome do artefato que a gente está criando. Versão do Java que a gente quer que a gente use nesse projeto. Eu não quero o 8, eu quero o 11. Está marcado 11. Grupo. Aqui no caso a gente vai colocar, pode ser prog web. Eu podia colocar aqui BR, Edu, IFTM, UPT, engenharia, prog web. Tá muito grande, vamos botar só prog web. Na versão, eu não vou mudar, eu vou deixar a mesma coisa. No pacote, eu quero que ele ponha o mesmo nome do meu artefato. Spring Boot MVC. Então aqui em pacote. A descrição, se você quiser apagar, para não aparecer isso lá no POM, pode deixar em branco. Então,
Você dá um nome para o seu projeto, vai ser o nome do artefato, escolhe a versão do Java, qual é o grupo, seria a sua empresa, a versão, o pacote que você quer. Next. Qual que é a ideia nessa segunda parte aqui? A gente vai escolher, lembra que eu falei dos starters? Eu vou escolher aqui o que eu quero que esse projeto já venha como tendo lá dentro do meu .xml. Então aqui a gente pode escolher. A versão já mudou, 2.2.6. O nosso material falava de 2.2.0. Já teve mudanças aqui. O que eu vou escolher aqui? Vamos lá em Developer Tools e eu vou pegar Spring Boot DevTools. Então, se você vier aqui, Developer Tools, Spring Boot DevTools. É o primeiro deles que a gente quer que coloque no nosso projeto. Depois eu vou explicar o que esse cara faz, o que ele facilita na nossa vida aqui. O que mais? Bom, é uma aplicação web. Então, se você vier aqui em Web, você vai escolher o que você precisa para web. No caso, eu quero Spring Web. Está selecionado aqui. O que mais? Template Engines. Então, se você vier aqui em Template Engines, eu vou usar o TimeLeaf. Então, eu estou selecionando. Acho que são só esses três, isso mesmo. Nesse projeto que ele vai criar, eu já quero ter Spring Web, TimeLeaf e Spring Boot DevTools. Pode dar Next. Não precisava nem ter feito isso. Vai clicar em Finish. O que o Eclipse fez aqui para a gente? Ele está baixando algumas coisas, porque a versão acho que é mais nova eu não tinha na minha máquina. Ele criou um projeto com a estrutura do Maven e já colocou algumas coisas para a gente que a gente já escolheu lá. Então, por exemplo, se você vier no .xml e você der uma olhada, você vai ver que já está com Java 11, ele já colocou as dependências do Starter TimeLeaf, Starter Web, já colocou o Spring Boot DevTools que eu pedi. Só que ele já colocou também aqui a dependência para fazer testes. A gente não vai mexer com testes aqui, depois a gente vai até tirar essa dependência aqui do projeto. Mas ele já cria para você, então, a estrutura de um projeto. Lembrando que esses starters não é só a dependência. Então, aqui quando eu coloco essa dependência, se você vier aqui e olhar no seu projeto, olha na verdade quantas dependências já foram colocadas no seu projeto. Essas que estão em escuro é porque é usado na parte de testes. Depois a gente vai tirar. Mas mesmo assim, olha isso aqui. Todas elas já estão no seu projeto. Inclusive o Tomcat já está aqui. O TimeLeaf já está aqui. A parte de login já tem ela também. Então, quando você coloca 3 dependências dessas aqui, na verdade você está adicionando um monte de dependência no projeto. Lembrando que o starter não é só a dependência. A configuração disso no seu projeto também já vai ser feita pelo Spring, só de você ter colocado o starter como dependência no seu projeto. Tá? Tem alguns arquivos que ele cria aqui que a gente não precisa. Por exemplo, esses dois aqui, ó, esse mavenw e mavenw.cmd, é para você rodar o Maven no Windows. Tá? No nosso caso, a gente não está nem usando o Windows, você pode apagar esses dois arquivos. Esse help é como se fosse uma documentação do seu projeto. Também não é obrigatório, você pode apagar esse help.md aqui. Tá? Vamos voltar para a prática. Isso que a gente acabou de fazer, de criar o projeto usando o Spring Tools dentro do Eclipse, também pode ser feito direto no site do Spring aqui. Ó. Se a gente pegar essa URL start.spring.io, é a mesma coisa. Na verdade, o que o Eclipse faz aqui naquela janela que ele abre, ele coleta essas informações e no final ele passa essas informações para esse site. Porque o que esse site faz no final? Ele gera para você um arquivo com o seu projeto. Então aqui você vem e configura, olha, eu estou usando o Maven, eu ponho essas informações, eu quero Java 11,
Dependências. Aqui você escolhe, ó, eu quero Spring Web, mais Spring Boot DevTools, template, eu quero TimeLeaf. Mesma coisa. Aí eu peço para ele gerar. Tá lá, ó. Ele gera um arquivo com o nome que você deu, .zip, e se você olhar esse .zip, é uma estrutura de diretório do Maven, todinha pronto. Então, o que o Eclipse faz com o Spring Tool Suite nessa etapa de criação, ele coleta as informações dentro do Eclipse, manda para esse site, pega o zip automaticamente, descompacta, e aí você tem o seu projeto feito aqui. Tá? Então, o que você faz aqui usando aquela janelinha, dá para ser feito direto aqui pelo site deles também. Essa terceira etapa, eu tentei fazer na última vez, não adiantou nada. Existe um plugin do TimeLeaf para o Eclipse para habilitar o autocompletar. Eu não vou nem fazer essa etapa, eu vou pular a etapa 3. Eu já apaguei esses 3 arquivos que a gente não precisa. Eu vou tirar a dependência de teste. Então vamos só lembrar. Ó. Muitas dessas dependências aqui são da parte de teste. Quando eu venho aqui e removo essa dependência de teste, então vai ficar só o TimeLeaf, Starter Web e DevTools. E mais. Vocês vão ver que sumiu já um monte de dependência de teste. Só que como eu tirei a dependência, toda a parte de teste que o Spring gerou automático aqui já vai dar erro. Então o que a gente vai fazer? Eu vou apagar esse pacote de teste todo aqui. Ó. Eu vou tirar o source test Java inteirinho aqui. Ó. E aí o meu projeto não tem mais erro. Aí agora o projeto está pronto para a gente começar a fazer funcionar. Vamos lá então. Vou fechar o POM. A gente vai começar criando um arquivo index.html dentro do nosso projeto. Então eu vou vir aqui. Esse index, nessa prática, ele vai ser um arquivo estático. Só para a gente ver o programa funcionar. Então eu vou vir aqui, dentro de Source Main Resources, Static. Vou pedir para ele criar um novo arquivo HTML. Se vocês seguiram as práticas de configuração do Eclipse, essa opção já deve estar aqui para vocês. Senão você vai ter que vir em Other e procurar aqui HTML para pegar o arquivo HTML. Então, New HTML File, eu vou chamar de index. Não precisa digitar .html. Se você digitar também não vai dar erro não, mas ele sabe que é um HTML, ele vai criar esse arquivo HTML. Tem dado alguns erros aqui, mas isso é da versão do Spring, tá? Não é erro na nossa aplicação, não. Então ele criou um arquivo HTML. Eu vou substituir esse arquivo HTML com esse conteúdo que a gente tem pronto aqui. Eu vou substituir ele inteirinho aqui por esse aqui. Então a minha página index não tem nada, só tem uma mensagem para o usuário, bem-vindo ao Spring Boot. O que mais? Essa aplicação do Spring Boot já tem um login configurado. Então, se eu não fizer nada aqui, já vai aparecer mensagens de log. Só que esse log padrão que o Spring Boot usa não é o mesmo que a gente aprendeu. Ele não usa o log for Java 2, ele usa o log back. E eu vou fazer o quê? Eu vou trocar isso. Então, eu vou criar um arquivo dentro de Source Main Resources para configurar o log com o log for Java 2. Então, eu vou vir aqui em Source Main Resources. Vou criar um novo arquivo XML, log4java2.xml. E dentro dele, eu vou copiar e colar essa configuração aqui. É a mesma configuração que a gente usou até agora. Tá? Já está com o nome do projeto, então cuidado se você mudou o nome na hora de criar o projeto. É só fazer a mudança aqui também. Só que aí agora eu tenho que falar para o Spring Boot, eu quero que ele use esse log com o log for Java 2. Porque o padrão, eu falei para vocês, ele usa o login com o log back. Isso já vem direto. Quando você usa o Spring Boot, naquele Spring Boot Starter da vida, já tem isso definido. Então, é o que eu falei do Spring Boot. Ele tem uma escolha definida.
a opinião dele, uma versão específica que eles escolheram. Mas se você quiser mudar, você consegue. É o que a gente vai fazer aqui. Então, lá no .xml, se você quiser, não vou copiar e colar porque vai estar diferente, mas o que a gente vai fazer de mudanças aqui? Principalmente isso que está em negrito. Ó. Eu vou copiar essa parte que está em negrito. E eu vou acrescentar isso aqui antes. Bom, aqui não tem lugar não, é uma dependência. O que eu estou fazendo aqui? Lembra que o Spring Boot Starter eu não preciso colocar. Esse cara já é padrão dentro de uma aplicação Spring Boot. Ok? No nosso caso, eu estou adicionando ele desnecessariamente, vamos pensar assim, só para poder colocar esse trecho aqui, ó, de exclusões. Eu estou pedindo para ele, olha, não coloca o Spring Boot Starter Login. Eu estou pedindo para ele não colocar esse Spring Boot Starter Login, porque esse é o padrão, esse é usando o logback. Eu não quero esse aqui, certo? O que eu vou colocar no lugar dele? O log4java 2. Então, eu vou deixar aqui nessa ordem, timeleaf, web. Eu vou colocar aqui, não tem lugar, tá? É uma dependência, em qualquer posição vai dar certo aqui para o Maven. Então eu botei isso aqui para poder tirar o logback, que é o padrão do login dele. E no lugar eu vou colocar esse aqui, ó. Também é um starter, só que é um starter para usar o log4java 2. Essa dependência eu estou adicionando porque eu estou usando o log assíncrono. Se eu não me engano, ela não vem como padrão com esse starter aqui. Bem que eu nunca testei, teria que olhar depois. Então, embora o Spring Boot tenha as escolhas dele, a gente pode mudar as opções. É só tirar o que você não precisa e acrescentar o que você quer. E aí ele vai achar esse arquivo de configuração nosso e vai usar esse arquivo de configuração aqui. Ok? O restante aqui, acho que não precisa mudar. Bom, já está com o plugin. Então, só o que está em negrito que é obrigatório. Certo? Se você quiser, agora que eu olhei aqui, ó, ele coloca só a propriedade do Java 11. Então a gente pode, vou deixar em negrito aqui também, acrescentar essa parte aqui, só para ficar igual aos nossos outros projetos. Mas não faz diferença. Aqui eu só estou falando para ele, olha, que o nosso código-fonte está usando a codificação UTF-8 e quando ele gerar relatórios de qualquer tipo, eu quero que ele use o UTF-8 também nos arquivos. Mas não é obrigatório colocar isso não. Bom, o que ele gerou aqui para a gente de código-fonte? Se você olhar lá em Source Main Java, eu pedi para criar um pacote Spring Boot MVC, ele criou uma classe aqui para a gente. Ó. Spring Boot MVC, que é o nome do nosso projeto, Application. E já colocou aquela anotação, ó, Spring Boot Application. Então aqui já tem toda a parte definida. Ele sabe que é uma aplicação Spring Boot, já está habilitado a autoconfiguração, ó, já está habilitado o componente scan automaticamente para a gente. Então ele já vai buscar componentes na nossa aplicação que estiverem nesse pacote e para baixo desse pacote. Então ele gerou para a gente essa classe Spring Boot MVC Application, já tem essa anotação Spring Boot Application. Então já está habilitado a autoconfiguração e o componente scan. Aqui tem um programa principal que pega a nossa aplicação Spring e dá um start nela. Só isso que está feito por enquanto. O que a gente vai fazer nessa classe? Eu vou acrescentar, copiar e colar isso aqui lá dentro, só para a gente ver algumas coisas aparecerem no login. Ctrl Shift O. Lembrando que é o Simple Login Facade. Aí. Então, ó, eu estou pegando um logger para essa classe. Então, se você usou um nome diferente de projeto, provavelmente vai ter que mudar o nome da classe, se você copiar e colar. E aqui eu estou falando, olha, começando a aplicação, vai rodar a aplicação, terminando a aplicação. Não precisa disso, só para a gente ver que está funcionando o login que a gente criou. Vamos rodar a aplicação.
Aqui também é interessante para a gente ver o seguinte. Quando a gente instala aquele Spring Tool Suite, agora a gente consegue clicar com o botão direito no projeto e vocês vão ver que apareceu coisas específicas de Spring aqui, ó. Tá? Então dá para configurar. Se você quiser mudar os starters, lembra que a gente escolheu os starters? Dá para colocar aqui. Dá para tirar. Imagina que eu terminei de desenvolver, eu não preciso mais do DevTools. Se você clicar aqui, ele tira aquela dependência para você. E agora quando eu venho aqui e mandar rodar também, ó, agora você tem o Spring Boot app para rodar a sua aplicação. Mas além disso, não está aparecendo aqui. Quando você instala aquele Spring Tool Suite, ele cria tem uma nova janela que a gente pode mostrar aqui. Então, se você vier aqui em Window, Show View, Other, se digitar aqui Boot, vocês vão ver que existe agora o Boot Dashboard. Escolhe o Boot Dashboard e manda abrir. No meu caso, eu coloquei ela aqui embaixo dessa janela do meu Package Explorer. Tem gente que põe aqui do lado. Não importa. Escolhe um canto que não vai te atrapalhar. E aí vocês vão ver que dentro aqui, ó, o Boot Dashboard sabe que essa aplicação Spring Boot MVC é uma aplicação Spring Boot. E aí você consegue startar ela ou restartar ela por aqui e dar stop nela por aqui. Então eu não preciso vir em botão direito, rodar como Spring Boot app. Embora vá funcionar do mesmo jeito. Eu posso vir aqui no Boot Dashboard e dar um Start. E o Spring vai rodar aqui pra gente. Ó. Spring Boot, ele vai mostrar essa telinha, esse desenhinho aqui. Tem uma configuração que a gente pode colocar no application.properties que tira isso daqui. Você não quer que apareça isso no login, por exemplo? Dá para tirar. Ele mostrou uma série de coisas aqui e a gente consegue ver, ou deveria conseguir ver, aqui. Começando a execução da aplicação. E aí no final, em algum lugar aqui, ó, terminando a execução da aplicação. Essa mensagem de erro também é coisa dessa versão do Eclipse, não é o seu programa. Tá? Então a nossa aplicação Spring Boot funcionou. Ela está rodando, na verdade. Então vamos entender uma diferença aqui. Lembra que eu falei que o Spring Boot ele já vem com o Tomcat embutido para você dentro da aplicação. Então quando eu peço para rodar, ele starta para você e ele te mostra, olha, que ele está rodando o Tomcat, ó, startando o serviço do Tomcat. E ele te mostra que o serviço está rodando em alguma porta aqui. Aqui, o Tomcat Observe startou na porta 8080. No caminho de contexto vazio, então não falei nada, então como é que eu faço para ver a minha aplicação? Se você vier no navegador aqui e abrir localhost, que é a sua máquina local, na porta 8080, que é a porta onde está o Tomcat, você vai ver o seu arquivo index.html. Bem-vindo ao Spring Boot. Então, é isso que está dentro daquele arquivo index.html que a gente criou. Bem-vindo ao Spring Boot. Tá? Qual que é a vantagem de ter o Spring Boot DevTools? Normalmente, depois que você starta uma aplicação, se você não parar ela e não restartar, as mudanças que você fez aqui no seu projeto não vão estar valendo naquela execução. Então, se você não tiver o DevTools, você toda vez que fizesse uma mudança no projeto, você teria que salvar a mudança, parar a execução e rodar novamente. Com o DevTools eu não preciso fazer isso. Eu vou mudar a mensagem de login aqui. Terminando a execução 2. Salvei. Aí, ó. Spring Boot DevTools percebeu a mudança no arquivo Java e que ele fez automático. Ele restartou o projeto para mim. Então ele facilita porque eu faço a mudança, salvo. Quando eu vier aqui na minha aplicação, a mudança já foi feita. Tá? Que eu vou carregar a página para ver a mudança HTML. O HTML ele não faz automático, mas se você estiver mexendo qualquer coisa de Java, ele restarta. Tá? Então, ó, mudou a minha mensagem de login.
executando a aplicação, e o 2 que eu coloquei aqui. Então esse Spring DevTools facilita demais para a gente. Você muda, salva, e você sabe que se você vier no navegador, você já tem a mudança feita rodando na sua aplicação. É para isso que serve esse DevTools que a gente adicionou aqui no nosso projeto. Lembrando que dá para você colocar e tirar ele vindo aqui em Spring e adicionando ou removendo ele daqui. Tá? Quando estiver desenvolvendo, normalmente a gente vai deixar ele ativo aqui. A não ser que você esteja começando a desenvolver, então você pode parar aí a execução. O DevTools não vai startar o programa para você. Tá? Ele só vai restartar se estiver rodando. Vamos criar um controlador. Então, eu vou vir aqui dentro do meu Source Main Java Spring Boot MVC e eu vou criar um pacote para separar os controladores. Então, aqui Source Main Java Spring Boot MVC, New Package. Aqui, quando eu ponho New Package, ele já deixou Spring Boot MVC, você põe ponto controller na frente. Porque aí ele vai estar criando o controller dentro de Spring Boot MVC. Por que tem que ser dentro daqui? Porque lembra, o componente scan, que foi decolocado aqui no Spring Boot Application, vai procurar desse pacote para baixo. E aí ele vai achar o que tiver no pacote controller. Dentro desse controller, eu vou criar uma classe. Spring Boot MVC Controller. Então, no botão direito, New Class, Spring Boot MVC Controller. Ele vai criar a classe para vocês. Eu vou copiar o conteúdo dela aqui no passo 8.2. Vou substituir aqui, ó. Para arrumar o erro, Ctrl Shift O. Ele vai pegar as imports das anotações. Então vamos entender o que eu fiz aqui, ó. Eu criei um controlador. Então eu coloco uma classe com esse nome no final. Não é obrigatório, mas é mais fácil para a gente entender. Para ser um controlador, eu tenho que colocar essa anotação, @controller. Aí sim o Spring vai achar esse cara. E quando ele precisar do controlador, ele vai criar esse objeto para a gente. A mesma coisa continua valendo. Se você olhar o controller, ele tem herança de componente. Então, lembra que a gente usou o componente para o Spring poder criar objetos desse cara? É a mesma coisa. O Spring vai achar e vai criar um objeto para a gente. E como a gente não falou nada, ele vai usar o escopo padrão, que é o singleton. Só vai existir um objeto dessa classe controladora para a gente. E toda vez que o Spring precisar desse controlador, ele vai usar o mesmo objeto. Então a gente não usa o controlador para guardar informação, tá? Porque só vai ter um e todo mundo vai usar o mesmo. O que tem dentro desse controlador? Eu coloquei um método aqui que eu chamei de retornar view. O nome do método é você que escolhe, tá? Não tem nada a ver aqui o nome do método. O que eu fiz nesse método? Eu tenho que mapear uma URL para disparar esse método. Então, na minha aplicação, qual URL eu quero que o usuário coloque aqui no navegador para disparar esse método do controlador? Eu chamei de vai retornar view, vai retornar view. Então é porque eu quero que quando o cara vier aqui no navegador, localhost 8080 vai retornar view, eu quero que ele chame esse método aqui. Então é um request mapping para essa URL aqui. O que esse método vai fazer? Por enquanto, ele vai retornar o nome de uma view. Então o retorno dele é uma string, o nome da view que eu quero que o usuário receba quando ele pedir essa URL aqui. Então, vamos criar essa view. Para criar essa view, é um arquivo HTML, vai chamar view retornada.html. Então, ó, tem que bater o nome, view retornada.html. Lá no diretório templates. Então, source main resources, templates. Eu vou criar um novo arquivo HTML. E o nome dele tem que ser igualzinho ao nome que eu coloquei aqui, ó. View retornada. Não precisa pôr .html porque ele já gera automático. Então, ó, ele criou aqui dentro, ó, view retornada.html.
Nesse arquivo, a gente vai colocar esse conteúdo aqui, só para a gente ver funcionar. É uma página HTML, não tem nada específico de TimeLeaf aqui. Depois a gente vai acrescentar alguma coisa. Só para a gente ver lá, e não é que a view funcionou. Eu falei que não é preciso reiniciar a aplicação, mas é porque eu já tinha parado ela, então eu vou ter que startar ela aqui. Se você não parou ela, como a gente criou um arquivo automático aqui do controlador, ele já deve ter restartado e já sabe que o controlador existe. Então, restartou, eu posso vir agora, ó, se você abrir localhost 8080, é a nossa página index.html. Mas se eu vier localhost 8080 barra view retornada e der enter, e não é que a view funcionou, o que aconteceu aqui? Quando eu pedir barra vai retornar view, isso gera uma requisição, a requisição chegou no Tomcat, o Tomcat passou isso para o Spring pegou essa URL, e aí procurou, existe um controlador para essa URL? Existe, é esse controlador aqui. Para essa URL, qual é o método que ele tem que chamar? É esse método aqui. O que foi feito nesse método? Opa, Spring, devolve essa view para o usuário. O Spring veio, encontrou esse arquivo, pegou esse arquivo e devolveu para o navegador. Só para a gente ver funcionar o caminho de contexto, o Spring Boot DevTools, vocês viram então que ele restarta automático para a gente. Por padrão, o Spring Boot ele fornece conteúdo no contexto raiz. Tanto é que na hora de abrir o navegador, eu não falei nada aqui, eu só falei barra retornar, vai retornar view. Esse é o padrão. Se você quiser mudar esse caminho de contexto da sua aplicação, você pode configurá-lo lá no arquivo application.properties. Se você for lá no application.properties e adicionar essa linha aqui, ó, eu estou explicando para ele qual é o caminho de contexto do servlet para você rodar no servidor. Eu vou botar aqui barra minha aplicação incrível. Vou salvar. Vocês vão ver que vai restartar. Ó. Ele já estava rodando. Input DevTools percebeu, já restartou. O que acontece quando eu faço isso? Quando eu ponho essa mudança, agora o URL para acessar a minha aplicação não é mais simplesmente vir aqui localhost 8080. Se eu tentar abrir localhost 8080, não existe nada rodando aqui. Porque agora eu falei para ele que a minha aplicação está em minha aplicação incrível. Agora sim, ó, localhost 8080, minha aplicação incrível. Não falei nada, ele procurou o index.html. É isso que eu vi aqui. E se eu quiser disparar aquele método do controlador? O método do controlador, eu tenho que chamar essa URL dentro da minha aplicação. Então, lá no navegador, minha aplicação incrível, barra vai retornar view. E aí eu recebo a view de resposta. Então, eu consigo mudar o caminho de contexto da minha aplicação. Isso é interessante, por exemplo, se dentro desse servidor você estiver rodando mais de uma aplicação.